Vamos lá. Então, nessa noite, a gente vai dar continuidade ao livro, a gente vai para o capítulo 18. Então, praticamente, faltam 100 páginas para a gente acabar o nosso livro, tá? E a gente já vai começar... São 100 páginas? Ou está quase na metade? Acho que eu vi isso, acho que são 100 páginas. Deixa eu ver aqui no nosso PDF. É isso mesmo. Praticamente faltam 100 páginas para a gente acabar o nosso PDF. Eu acho que vai dar em torno de 6 a 7 reuniões a mais, tá? Eu acho. E a gente já vai começando a definir aí alguns livros aí para a gente poder fazer os estudos, tá bom? Na semana passada nós terminamos o capítulo 17, que foi feito em 3 etapas, né? Um cuidado para a gente poder pautar todos os ensinamentos dados pelo grupo do André Luiz, pelo Hilário principalmente, tá bom? E hoje a gente continua no capítulo 18, que é apontamentos à margem, ou seja, eles vão estar na observação do final dos atendimentos, tá? Que acontecem algumas coisas interessantes ali e necessitam ser esclarecidas. E no final tem uma mensagem bem, vamos falar assim, bem específica, principalmente para os médios, né, do mentor da casa, tá bom? Então, no capítulo 18 inicia-se assim, apontamentos à margem. Dona Ambrosina psicografava várias mensagens. Um dos oradores, influenciado pelos mentores, salientava conformação com as leis divinas para refazimento da vida mental. Então, acredito aqui nesse primeiro parágrafo aqui, né, que ele comentou, por que ele salientava essa conformação? Porque todos que buscam, ou a grande maioria que buscam a mensagem do plano espiritual psicografada, ela chega, vamos falar assim, as pessoas vão em meio a desespero, a inconformação, né? A dúvida do que aconteceu e essa falta de conformação com a divindade altera muito, principalmente o campo energético do desencarnado. Acaba atraindo, acaba atrapalhando o desenvolvimento, o refazimento, né, da recuperação, principalmente nos prontos-socorros que tem próximos à crosta terrestre, né, antes das zonas das colônias, né? Então acaba atrapalhando muito. No livro, no Nosso Lar, no filme também, há uma parte onde tem uma moça recém-desencarnada, né, jovem, que namorava, ou era casada, noiva na época, não sei, e ela foi atraída pelos pensamentos do companheiro. Então ela saiu da colônia, e aí foi resgatada também, né, foi levada de volta, mas aí com aquele ímpeto de querer estar de volta próximo de quem ela ama, né, fez com que ela saísse de novo da colônia. Então assim, então as pessoas vão em busca dessa carta psicografada, um meio que, na maioria, né, desespero, tá? E aí ele continua. Alguns encarnados sonolentos e impermeáveis eram influenciados por obsessores. Muitos desencarnados com média compreensão, ouviam solícitos e aplicados aos ensinos consolador. Então eles ouviam e atendiam às solicitações do plano espiritual, inclusive do que era dito na casa espírita, tá? E acabavam aplicando em si. Então eles tinham o que ele quis dizer com média compreensão, seria o não estudo aprofundado, né? Aquela compreensão das palestras que é necessária, né? O entendimento já das leis naturais de desencarne, tá? Gabriel acompanhava tudo. A um sinal, as entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ou seja, as entidades iam lá chamar a atenção, né? Outros socorriam enfermos. Era o pulso da harmonia
e a ordem no trabalho. Só um minutinho. O Oi. Gabriel era o responsável pelo trabalho, né? Isso, pela casa, lembra? Que ele casa, explicou isso. Ele explicou para o André Luiz e para o Hilário, né? Tudo como funcionavam os trabalhos. E Né? a Ambrosina é aquela médium que tinha mandato mediúnico, né? Uma pessoa. Isso, exato. Lembrei. Exatamente. Tinha mandato mediúnico, exatamente. É isso mesmo. E aí, ele era o pulso do trabalho e da ordem, como o André Luiz aqui destacou. Tá? Observavam a mesa com equilíbrio do trabalho. Ou seja, a mesa estava totalmente equilibrada na questão energética. Tá? A médium rodeada de apetrechos em atividade constante. Ou seja, para ela psicografar, existia no plano espiritual ali alguns equipamentos que auxiliavam ela. Tá? Como a gente recebe, inclusive na apometria, né, alguns equipamentos que auxiliam. E André Luiz fala diversas vezes, em diversos livros, Mensageiros da Luz, inclusive, né, de pequenos equipamentos que gravavam, inclusive, a cena do ambiente para que eles pudessem reproduzir mais tarde. Né? E hoje, né, olha só, hoje nós temos o celular, que filma, reproduz e guarda, né, a cena. Inclusive, a gente consegue notar as noções e sensações das pessoas ao redor com a cena. O espanto, né, a admiração, ou então a raiva. Tá? Aí Hilário pergunta, né, por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Né? Tantas mensagens espirituais pediam para eles, olha só, pessoais, de cunho pessoal. Aí o Aulus responde, né? São respostas confortantes de assistência e consolo. Olha só. Hilário pergunta de novo. As respostas contêm a solução dos problemas? Hilário justifica, né? Isso não. Entre auxílio e a solução existe uma grande diferença, pois cada um possui os próprios enigmas. É interessante a gente ouvir, cada um possui os próprios enigmas. Todo mundo tem o seu mundo particular de evolução, onde cada reencarnação adquiriu experiência própria. E que mesmo que a pessoa que fique ao lado passe pela mesma experiência, ela não adquire a mesma impressão que a outra. Pode ser semelhante. Então a frase aqui veio muito própria, né? E tem uma profundidade muito grande em falar que cada pessoa possui seus próprios enigmas. Então a gente nunca sabe o que vai passar pela cabeça de alguém. Né? Às vezes a gente espera uma interpretação do que a gente está esperando e de repente é totalmente ao contrário. É o que acontece muitas vezes com mensagens que a gente manda para alguém, mensagens escritas, e a pessoa interpreta totalmente diferente. Porque não está olhando nos olhos, não está tendo o sentimento que a gente está tendo naquele momento. Tá? Ou até mesmo não está vibrando na mesma energia que nós. Então interpreta de forma errada. Tá? Lismari, fica à vontade para você perguntar o que você quiser, tá bom? Quiser parar, alguma coisa assim, quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? E aí, Aulus... Tá bom, professor. Eu não sou boa de mexer muito aqui, não. Não, fica tranquilo. Tava caçando aqui para abrir o microfone. Não, fica tranquilo. Chama de professor não, pelo amor de Deus. Eu acostumei agora. Gente, eu faço também aqui com o Luiz, o Luiz Fernando Ezzi, né? Uhum. A gente fez a introdução, aí eu faço com ele, a gente chama de professor, acostumei. Eu vou levar como Obrigada. profissão. Eu vou levar como profissão, tá? Professor de profissão. Não daqui do estudo, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado. Olha só. Então, aí Hilário continua perguntando, né? Então, por que do intercâmbio? Já que são perguntas pessoais e que não agregam as soluções dos problemas, por que do intercâmbio, então? Por que é permitido eles perguntarem e receber a resposta? Olha só, muito inteligente, né? Isso é muito bom a gente ouvir, né? Muito. Porque é assim, interessantíssimo.
a gente vai chegar num ponto que ele vai falar e que, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quem está trabalhando, quem está atuando à frente ou junto dos trabalhos, né? Precisa tomar muito cuidado. Esse hoje é o detalhe do cuidado. Então, assim, ó, pois se os espíritos não oferecem a conclusão dos tormentos, por que continuar esse trabalho? Olha o que o Aulus responde. Não se esqueça da cooperação. Na vida, o corpo físico é um estágio de aprendizagem. A Terra é o campo onde ferimos nossa batalha evolutiva. Então é aqui que a gente vai exercitar, né? Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos valores com que estruturamos nossa individualidade para as esferas superiores. Olha os enigmas de cada um, né? Então, assim, cada um está adquirindo passo a passo, ao seu ritmo, os conhecimentos para a vida futura, de um plano superior, né? A mente busca a meta da angelitude. Olha que frase interessante. Eu sempre costumo falar isso para quem acredita em uma vida apenas. O pessoal fala assim, não acredito na vida após a morte. Eu falei, eu também não. Eu tenho certeza. Eu não acredito não, eu tenho certeza, vida após a morte. Né Martinha? Boa noite. Então, as pessoas falam assim, mas peraí, existe só uma vida? Eu falei, é mesmo. Se existe só uma vida, então por que do ímpeto de querer trabalhar, estudar e querer sempre algo a mais ou melhorar? Vai acabar mesmo. Aí as pessoas ficam meio surpresas, né? Então, assim, vem nesse raciocínio. Mas no íntimo, todos nós buscamos o aprendizado, buscamos a melhoria para atingir a angelitude. Olha, não quero ser pessimista não, mas vai demorar, né? Porque aí depende de cada um. Se Deus quiser, alguém puxa a fila aí, vamos embora, tá? Puxa a fila aí. Então, assim, ó, os mortos precisam amparar seus companheiros encarnados, pois, em grande número, são convidados a novos mergulhos na encarnação. O convite é feito, mas só que se há necessidade da encarnação compulsória, não há pergunta. A gente já viu isso diversas vezes, né? Então eles são convidados. Então, assim, teve uma pessoa que me perguntou assim, mas espera aí, se os espíritos estão do outro lado, estão auxiliando, por que eles não voltam? Aí me veio a resposta à mente do seguinte, será que o aprendizado literal do plano espiritual está sendo suficiente para marcar o espírito, para que quando ele volte, ele possa exercitar através do véu do esquecimento? Interessante, né? Ou seja, então ele vai fazer diversas excursões, como André Luiz está fazendo aqui, adquirindo experiências para que possa formar um reflexo para ele. Lembra que conversamos sobre reflexo já? Em diversas vidas você tem um comportamento de reflexo, até que se torne isso algo natural. Então ele está tendo experiências para que ele possa voltar com uma função muito magistral. Eu vejo o André Luiz voltando na parte da medicina com essa mediunidade aflorada e desenvolvendo essa mediunidade nesse campo, atraindo a evolução médica muito grande, sendo que nós já temos médicos com a mediunidade muito aflorada que estão trabalhando constantemente. E estão aumentando cada vez mais. Cada vez mais. Né? É da lei que a sabedoria auxilie e socorra a ignorância. É da lei. E os bons ajudem os menos bons. Então, como diz Jesus, deixe que cresçam todos juntos. E depois, as ervas daninhas,
tirem aos mols, ou seja, aqueles que não aprenderam vão ser retirados. Então, independentemente do tempo, da evolução do espírito, a gente vê aprendizados em todos os momentos. Desde a época muito precária, os avatares que vieram nos ensinar diversas coisas tiveram os seus tormentos, os seus defeitos, as suas quedas, como a gente viu no livro A Caminho da Luz, né? Napoleão Bonaparte, né? Como é que aquele outro mesmo que a gente viu, do outro livro mesmo, que ele veio para fazer uma missão muito, muito grande e ele acabou caindo. Não foi Napoleão, foi um outro. Eu esqueci o nome, depois eu vou recordar. Tem muita gente, né? Muita. É Mas muito difícil. esse era o ícone lá do Oriente Médio. Eu esqueci o nome dele. Do Oriente. Isso, do Alcorão. Foi Maomé, não foi? Foi Maomé, né? Era, não era? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Foi ele, Maomé, que veio com uma missão para poder mudar tudo e tal, e aí ele veio com aquela resistência e força para poder fazer mudar, e não era daquela forma. Eu acho que era esse mesmo. Tá? Obrigado, Clarinha. Esse mesmo. Então, os homens cooperam com os espíritos esclarecidos e benevolentes. Desculpa. Os homens que cooperam com os espíritos esclarecidos e benevolentes atraem simpatias no mundo espiritual, para que as entidades amigas construam facilidades para o momento da volta ao trabalho quando encarnados. Olha que legal. Então, como diz, né, o Chico dizia que muitos desses obsessores, quando se alteram, percebem que a gente mudou, que a gente está fazendo coisa boa, eles começam a ser nossos advogados. Ou seja, eles começam a atuar nos protegendo no plano espiritual. Como aconteceu diversas vezes. Acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa, né? De algum obsessor tá lá e de repente ele é ajudado e ele começa a atuar do nosso lado protegendo a gente, tá? Graças a Deus, né? Não pela proteção, mas pela ajuda que a pessoa se desenvolveu mais. Recebeu não, ela acendeu a sua luz espiritual. Isso é muito bom. Fala, Beto, fica à vontade. O Flaubert, eu fico pensando o seguinte, né? Imagina quando nós estamos do lado de lá, né? E se a gente consegue já estar num lugar melhor, já se preparando para voltar, né? E aí lá a gente tem a visão do que realmente acontece, né? Se tem um espírito que não gosta de você sabe, né? Lá tudo muito transparente no plano espiritual. E aí, eu não sei se do lado de lá a gente cria uma falsa ideia de que nós já somos muito superiores, já estamos bem, por quê? Porque na verdade a gente está enxergando tudo. Aí, quando nós voltamos para a Terra, um véu é colocado, né? Então você vem para realmente se testar, né? E aí aqui que você vai ver se você realmente mudou ou não, né? Porque lá, como você está vendo aqui, você tem um controle maior da situação, né? Agora, quando você vem para cá, você tem que agir com o seu coração, com quem você realmente é, né? Se você não mudou, você vai fazer coisa errada aqui, né? Bem isso. É complicado os dois lados, estando aqui, tentando melhorar, escondendo o coração dos encarnados, né? E tanto no plano espiritual, você sendo você mesmo. É difícil, mas eu acho que à medida que ganhamos assim o conhecimento e que vamos nos melhorando, eu acho que isso fica mais aparente em nós, né? Aí não tem aquele, vamos falar assim, aquela questão de se esconder atrás de uma máscara, que não vai existir máscara mais não. Fala, tia Hebe, fica à vontade. As emoções transparecem espiritualmente falando, né? E, como dizer assim, a gente não pode disfarçar as emoções, porque elas são vibrações, né? E essas vibrações, elas alcançam as pessoas. Então, se você, por exemplo, se depara com um que você
não tem lá essa afinidade, tanto encarnado quanto desencarnado, a gente sente, né, Beto? A gente sente assim, né? Aí você pensa, quando a gente já tem uma compreensão, a gente pensa, não, tem um pouquinho, né? Vamos baixar a bola, contar até 10, né? Mas quando a gente está no mundo espiritual, eu acho que isso daí é muito transparente, como você falou. E nos dá a oportunidade de estudar também a gente, né? Porque a vibração que a gente emite, acredito que ela entra em sintonia ou distonia com o outro, não sei. Né, Albert? Sim, eu tenho 2 exemplos para dar. Um de um livro onde um espírito foi tentar resgatar o filho do umbral. E ele estava sendo assim massacrado por diversas entidades que ele fez muito mal em vida. Aí ele foi atraído para o umbral e ele estava sendo assim pisoteado, massacrado. E quando o pai chegou para tentar resgatar, viu aquela cena, ele entrou em luta corporal com os espíritos. Foi assim, foi de imediato. Só que a entidade que estava com ele era uma entidade, vamos falar assim, não é uma entidade angélica, mas é uma entidade muito superior que tinha um corpo de uma criança. Vamos colocar assim, ele queria ter essa aparência de criança. E através do pensamento, olha só, ele retirou a pessoa de lá, internou o pai que estava sendo obsediado lá, né? Internou e através da mente ele colocou uma amarra que enquanto ele tivesse com aquele ódio, ele não iria se mexer da maca. Foi uma coisa impressionante que eu li. E ele falava assim, olha, mas por que você está me colocando isso? Eu falei, enquanto você não tirar esse ódio do coração, mas esse ódio que está por dentro, você tem que ser sincero, você não vai conseguir se mexer. E demorou dias até ele entender a situação dele e entender que o filho também precisava entender as maldades que ele tinha feito. Quer dizer, né, os equívocos que ele tinha feito, que tinha tido na vida encarnada. Né? O outro exemplo que eu tenho é em vida. Se você parar e prestar atenção, que nem a Hebe falou, né, você consegue sentir o outro. Eu consigo sentir uma sala que tem muita gente, acho que é muito mais fácil de sentir, porque tem bastante gente. O clima da sala. E principalmente alguma alteração energética e de que lado vem. Porque se você parar para se concentrar um pouquinho, isso aflora de uma certa forma, sabe? E é absurdo. É absurdo. Então eu sempre costumo falar o seguinte, quando você tem birra de alguém, não fala, não espalha, porque você pode acabar influenciando o pensamento das outras pessoas. E esses pensamentos em conjunto, jogados todos de uma só vez numa pessoa, vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Então se for um professor, ele vai tentar dar a melhor aula, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele vai ficar com o pezinho atrás, não vai conseguir se desenvolver bem. Agora, pode ser um professor inexperiente. Se a sala adora de paixão, ele vai conseguir fazer uma aula bem simplesinha dele se transformar na melhor aula do mundo. Porque as energias estão vibrando em alta intensidade e finas. Do bem querer. É interessante, né? Interessante. Aconteceu comigo isso. Aconteceu comigo. Tá? Fala, Sandra. Fica à vontade. Eu ia falar que, por exemplo, eu que trabalho com atendimentos à distância, né? Então, eu atendo um senhor de Minas Gerais. Então, eu aqui da minha casa e ele lá de Minas Gerais. Eu consigo dar comandos para glândulas dele, para chakras dele, e ele sente do lado de lá, né? Ele sente os efeitos, ele me fala o que ele sentiu, e o determinado problema a gente consegue minorar ou a gente consegue curar mesmo, sabe? Ele tem um problema sério de aquela corcunda que forma aqui na cervical,
e a outra que é o contrário, né, que ele tem aqui na lombar. Hiperlordose e hipercifose, né, que ele tem. Hipercifose, isso. Ele tá tendo uma melhora, assim, ele não sente mais dor. Ele falou que ele ficava com o queixo dele aqui, assim, e não conseguia levantar porque o queixo era duro. Então, através de comandos mentais que eu dou, né, e um trabalho que eu faço nos chakras dele, eu tô conseguindo uma melhora dele, entende? Tá, que espetáculo. Eu fiz para uma sobrinha, para outros problemas também, um cisto que ela tinha, o cisto desapareceu, sem nenhuma medicação, sem nenhuma cirurgia, nada, não fez nada, foi só aqui, comandos mentais que eu dei. Então, se a gente soubesse o poder que tem a nossa mente, a gente ia usar melhor. Sim, e muito. E é isso que, assim, isso aí eu uso ao meu favor, não só ao meu favor, a favor dos alunos também, na questão de prova. Por exemplo, se você ficar mentalizando que você vai mal e ponto. Não tem como você ir bem. Agora, se você começar a mentalizar que vai bem, faz o seu papel, que é o estudo e tudo mais, você, mesmo nervoso, você acaba indo bem. Sabe? É o poder da mente mesmo, é aquela questão de você mentalizar, pensamento cria. É isso mesmo. Então, Bom. ó, falando nervoso, né? Tem uma criança que está indo lá no centro, essa foi a segunda vez que ela foi. E quando ela chegou, eu percebi que a criança tinha algum problema. Ela, esteticamente, assim, ela é normal. Só que é uma criança, assim, é hiperativa, mas a mil. Nossa Senhora. Aí ela chegou, eu desconfiei de autismo, né? Falei, deve ser autista. Mas não falei com a mãe para não constranger e tal. Aí fiz o passe com muito custo, porque a criança autista não para, né? A menina não parava. Eu dei um pirulito para ela bateu o pirulito assim na cadeira, bateu, jogou fora o pirulito. Então, não, porque tem criança que eu dou um pirulitinho para distrair, para poder dar um passe nela, não ficar cansada e tal. Ela bateu, jogou o pirulito fora, arrebentou o pirulito. Aí, o que eu fiz? Eu lembrei que a Ana Vargas trabalha com autistas lá no Rio Grande do Sul, é uma magnetizadora, e ela diz que lá eles vão atrás da criança, e vai dando passe, e a criança, sem segurar a criança, porque não tem como mesmo, né? E eu fui fazendo isso, sabe? Então, eu fiz, a criança não parava. E quanto mais a mãe queria segurar, pior ficava. Então eu falei, deixa ela que eu vou atrás. Aí ela sentava, eu sentava. Ela levantava, eu levantava. Ela ia para lá, eu ia. E assim nós fomos. Fazendo aqui, mentalizando, pondo a mão aqui no frontal dela, a outra aqui no neural, que é o método que a Ana Vargas usa, para acalmar. Aí você dá comandos. Calma, serenidade. Antes botei uma bolha azul de proteção, né? Caso os meus concentrados ficassem muito absorvidos por ela, né? Absorvidos demais. Então a gente põe uma bolha azul, lilás de proteção, e lá você dá os comandos mentais. Calma, serenidade, frontal e neural. E aí você vai lá no básico, dá uns dispersivos. Porque o básico, a criança com hiperatividade, ou mesmo o adulto com hiperatividade, o básico dela está meio comprometido ali, congestionado. Aí a gente descongestiona. Bom, tá bom. Ela chegou hoje, era outra criança. Você não falava que era uma criança autista mais. Aí a mãe falou que ela dormiu, tá dormindo bem. Olha que bom. Ela tá bem mais calminha. Aí eu fiz de novo. Sabe, mas é assim, ó, não é só você impor a mão no chakra. Não, você tem que direcionar, mentalizar o que você quer com aquela imposição. Sim. Entendeu? É daí que vem, ó, o comando mental. Você comanda, entendeu? O outro. Eu não estava comandando nada para mim, eu estava comandando para o outro, para uma criança que não tem nem noção do que está acontecendo ali, né? É o bem-querer, né? O bem-querer, a intenção, né? O comando. A pena que eu tava daquela mãe, né? Com aquela... Sim. Uma mãe jovem. Excelente, viu? Não é? Vou começar a levar a Eva também. Esperar as férias.
Pessoal, vamos continuar aqui. A Sheilinha chegou. Boa noite, Sheila. Bem-vinda. Então, olha só. A gente continua com o Hilário falando, né? Compreendo e coloco-me como criatura vulgar, relembrando quando encarnado esperava a solução pronta do céu de inúmeros problemas. Olha por que as entidades não vão lá e dão a solução das coisas, né? Aí Aulus, né, prontamente já comenta. Semelhante atitude ocorre de antiga viciação mental do planeta. Antiga viciação mental do planeta. Lembremos a exemplificação de Jesus que auxiliou os doentes e aflitos sem retirá-los das questões fundamentais de mudança interior. Olha só. Ou seja, vai e não peques mais. Ou seja, vai e não erra o alvo, o caminho do amor e da caridade. Ou seja, não livrou a pessoa dos males, tirou aquele, né? Cadê? Zaqueu sentiu-se constrangido a mudar sua conduta, né? Que era um cobrador de impostos. Maria de Magdala não ficou livre do dever de renovação interior. Lázaro, ressuscitado, não foi retirada a obrigação da morte. Paulo foi designado por Jesus às portas de Damasco e não obteve dispensa dos sacrifícios de sua missão. E quem lê o livro Paulo e Estevão, meu Deus, sofre junto, né? Que é um sofrimento atrás do outro, e Paulo vai, caminha e viaja para cá e para lá. Olha... E apanha o livro inteiro. Apanha, exatamente, e apanha, vai para outra cidade, fica um tempo, apanha de novo, perde dente, nossa, meu Deus do céu, coitado, né? Seria ilógico, olha só, seria ilógico liquidar as lutas humanas que representam o sustento do servidor ou retirar a lição do aluno necessitado da luz. Olha só, como aprender se você tem um problema à frente e não conseguir ter a teoria para resolvê-lo? Então nós temos a teoria no plano espiritual e voltamos para resolver diversos problemas de mesma magnitude, com intensidades diferentes. Olha só que interessante. E podem reparar que a maioria dos nossos problemas são de cunho de quedas lamentáveis, que nós temos as fraquezas, né? Para o ímpar, Tia Hebe e Sandrinha. Quem vai falar primeiro? Fiquem à vontade. Não, eu não. O meu ficou ligadinho. Então tá, eu vou abaixar para você. Ah, baixou. Vai, Hebe, fica à vontade. É que a gente tem tanta coisa para acertar, né, Flaubert? E, meu Deus do céu, acho que 1000 vidas não vão bastar, porque a gente precisa estar apurando cada pedaço, cada arestinha que a gente tem, né? Então, se a gente se candidata, vamos dizer assim, à angelitude, a gente é uns aluninhos bem sem vergonha, né? Preguiçoso, sapeca, teimoso, cabeça dura. É aqueles lá do fundão, né? Como a gente falou na reunião passada, né? A distância entre nós e Jesus é a mesma distância entre um cachorro e um ser humano. Acho que o cachorro ganha, hein? Ai, Deus. Então, assim, é por isso que eu falei, olha, eu sinto dizer que a nossa caminhada é longa. Porém, mas aí que é o interessante. Por que Jesus cuida de um planeta? Obrigação? Não. Eu tenho certeza que é se sentir útil auxiliando na caminhada. Porque não é chegar o importante, é a caminhada. É o que leva.
São todos os passos, os aprendizados. Então Jesus não é o governador à toa porque ele passou por todas as complicações, das mais simples às mais complexas. Imagine que o Lázaro, o mesmo que cometeu as atrocidades, que há pouco tempo a mídia foi atrás, a polícia foi, tudo mais ali, um dia vai ser um governador espiritual. Mas para isso depende de quem? Dele. Cada um de nós está fadado à angelitude. Cada um de nós. Então somos indestrutíveis. Vai depender dele e do auxílio também que ele poderá receber, né? Sim. Porque um dá a mão para o outro, né? Sim. E muito mais dele, né, também, né? Do esforço que ele vai fazer, né? Bom, e aí a gente continua, né? Próximo do grupo, uma senhora chorava em pensamento, né? Meu filho, se você está morto, visite-me. Venha, estou morrendo de saudade e de angústia. Fala-me alguma palavra, uma palavra qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Meu Deus. Imagina a cena, né? Uma mãezinha bem aflita. Então as frases amargas, embora inarticuladas, atingiram-nos a audição qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Ou seja, o grupo, André Luiz, Hilário e Aulus, já tomaram um susto e atentaram aí ao fato. A mentalização desta senhora. Logo, algo nos feriu a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e, dominado pela atração irresistível, se aproximou da mulher. Agora começa o aprendizado. Vamos lá, o nosso PDF. Então eu vou partir aqui para o nosso livro. Opa! Aqui, pronto, vai chegar. Chegou? Ótimo. Vamos ver aqui, pronto. E aí começa, né? O rapaz. Mãe, gritava de joelhos. Qual se fosse a atormentada criança conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone. Estou aqui, ouça-me, não morri. Perdoa-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Olha só. Então a gente vê aqui nas palavras dele um arrependimento, né, muito grande, de algo que ele tinha uma ilusão de que ia acontecer para diminuir as suas dores. Tá? Me chegou um fato na escola que eu trabalho, me chamou a atenção de uma garota que começou a falar para todo mundo que ia cometer o suicídio. Ela tem 15 anos, ela vem lá da terrinha da Sheila, lá do Pará, né, lá do norte. E aí, a mãe dela parece que não está muito próxima a ela, e ela também querendo chamar a atenção, ela se vê numa situação bem complicada de vida, numa cidade, ela não conhece muito bem as pessoas, tudo está muito difícil, ela não tem o que ela deseja, tudo mais ali. Então, nas conversas, que é complicado, né? Complicado não, graças a Deus, né?
A espiritualidade faz os mecanismos acontecerem. E sem mais nem menos, ela foi colocada na minha direção. Não é sem mais nem menos, né? Na minha direção. Porque pelo que eu vejo dos professores ali, nem a pessoa que tem a psicopedagogia conseguiu chegar próximo. E eu não sei que raio, eu sei, né? Que raio, mas eu não quero me exaltar. Numa conversa de 3 palavras com ela, ela começou a se abrir. E ela foi se abrindo. E ela foi se abrindo. E eu percebi que ela não estava apta a querer ouvir. Uma postura bem rígida. Eu não estava a querer ouvir. E aí começou a me vir uns pensamentos bem duros, sabe, bem ríspidos, para que eu falasse para ela. Do tipo assim, você quer ajuda? Quando você quiser ajuda do fundo do coração, você me procura. Depois a gente conversa. E saía. Dia seguinte estava ela lá, buscando querer entender. Então assim, e ela falava que a única solução que ela tinha era o suicídio. Eu falei, é mesmo? Então vamos pensar uma coisa? Me explica por que você acha que você, tirando a vida, vai acabar tudo. Ela olhou com minha cara assim, ué, mas vai acabar. Tem certeza? Mesmo? Por que você acha que chegou até aqui pra gente conversar então? Você viu alguma coisa diferente? Ela olhou com minha cara e ficou sem graça. Fala. Vi. Então, por que você está vendo essas coisas diferentes então? Será que realmente não existe um outro lado? Será que você, tirando o maior dom que Deus te deu, vai ser bom para você? Aí ela baixou a guarda. Então assim, aos pouquinhos, vai conseguindo amolecer e fazendo pensar. Então assim, é um caso bem complicado mesmo, sabe? Então assim, muitos que eu vi ali, obsessores, não vi, né? Mas a gente sente obsessores ligados ali que ficam martelando o tempo todo para a coisa acontecer. O tempo inteiro. Sabe? Então a gente precisa tomar um cuidado para fazer um julgamento ou um comentário. Né? É bem triste, bem complicado mesmo. Tá? Então a gente continua assim, ó. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença através das intraduzível ansiedade a constringir-lhe o peito. Dois vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeando, por nossa vez, o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora, em lágrimas, ouvimo-la chamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos com que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou. Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-se-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, deste modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contacto do trabalho espiritual, que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Isso 1940 e pouco. Tá? Hoje nós temos notícias de que a sistemática dos suicidas mudaram. Né? E muito, graças a Deus. Tá? De certo, acrescentou Hilário, com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Isso mesmo. Aliás, considerei ao meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos.
Sim, aprovou Aulus, prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é o novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos, detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitavelmente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e mais simples das escolas de fé, há muito tempo como se enquistou no superficialismo dos tempos. Era preciso, pois, libertar-lhes os princípios, o benefício do mundo que, cientificamente hoje, se banha no clarão de nova era. Por que esse motivo o governador oculto do planeta deliberou a mediunidade fosse trazido do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade através da sobrevivência da alma desperte a mente anestesiada do povo. Olha só, é assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Nossa, que forte, hein? Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras, vampirizarem obsidiados de diversos matizes, como é o caso lá, né, da multidão que obsidiava aquela criança, lembra? Que ele retirou, né? Que ele dizia que um pai chegou em sofrimento pedindo auxílio de Jesus, dos apóstolos, dizia: meu filho às vezes cai na água, às vezes cai no fogo, né? Não sei mais o que faço, e seus apóstolos não conseguiram tirá-lo da situação. E aí Jesus, meio que já mais duro, hipócritas, né? Aqui vocês não têm uma fé tão grande. Se a sua fé fosse do tamanho de uma noz, do tamanho de um grão de mostarda, diria para aquela montanha: vá daqui para acolá, e a montanha vai. Que montanha Jesus dizia? Os problemas, a multidão dos obsessores e assim por diante. Tá bom? E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhes continuassem o apostolado de bênçãos. Hilário esboçou um sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: assim, tenho a impressão de começar a compreender. Eu estou tentando ainda. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrara em uma pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. Agora começa a nossa lição bem profunda, tá? O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços e tão logo reverente quietação se fez na assembleia. O condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados da terra, mas sim
o caminho direto de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não nos venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos com o esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentre das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e de necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, ponderei talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade, responder-vos-emos, todavia, que neles encontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para o mais amplo discernimento da realidade. Neles, recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais envolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez. Acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admite seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto as esferas das cogitações apropriadamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Então a gente aqui, faz uma rememorização de diversos atos, e intuitos, inclusive, de instintos dos assistidos em lançar aquele que trabalha a santificação do trabalho mediúnico e o milagre da mudança completa. Então a gente tem que ficar muito atento, porque sempre as entidades que querem nos ver um pouco mais para baixo, para que não trabalhemos, elas vão trabalhar na mente dos assistidos
para que eles aumentem o nosso orgulho, a vaidade, dizendo assim para nós: muito obrigado, santo, você é o abençoado, você é o iluminado. Não existe. O único iluminado é Jesus. Então, possamos pensar na nossa atividade e sempre aquele que está à frente ou está no meio de um trabalho deve interrogar-se: a necessidade do trabalho é porque muito nós devemos e precisamos muito nos esforçar para chegar na iluminação necessária para a nossa próxima reencarnação um pouco menos infeliz. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho assim que o nosso papel, né, dentro do centro espírita, né, fazendo um trabalho com os nossos irmãos, é quase como os apóstolos, né? Nós somos convocados, assim Sim, como os apóstolos foram, né? Para trabalhar na seara de Jesus, né? Na seara da caridade, né? Quando a gente está ali se doando e tal. E lógico que estamos ali abatendo, né? As nossas dívidas. Lógico, isso aí a gente não tem nem. Ninguém se considera ali santo e ninguém está ali porque é melhor que ninguém, muito pelo contrário. Mas é um trabalho como dos apóstolos mesmo, né? É de fé, ter a fé, né? Que a espiritualidade está com a gente, que Jesus está com a gente, potencializando os potenciais que a gente tem, né? Não esquecer também que a gente tem um potencial, né? A gente não é um mero marionete, né? E vamos indo, né? E vamos evoluindo conforme dá. vamos em frente. Isso mesmo. Hebe? Além de toda essas explicações a respeito da mediunidade e de como nós devemos agradecer, né, por tanta bondade de termos hoje a compreensão de toda essa poderosa energia que todos temos e que podemos fazer milagres, não como Cristo fazia, mas semelhantes a como Cristo fazia, porque ainda nós não temos evolução suficiente. Uma coisa que eu notei é que André Luiz, ele joga umas coisinhas assim para a gente pensar, né? E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: ele fala assim, no discernimento da realidade, a compreensão que a gente adquire, recolhemos informes quanto à lei das compensações, equacionando as aflições, os problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, agora que vem, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos, quer dizer, para as quais nós estamos nos aperfeiçoando. Então ele já deixou aqui uma deixa ótima. Ele já deu uma palhinha aqui para a gente poder estar estudando, né? E acreditando são várias dimensões do ser humano. Então, o ser humano, ele não vive só essa vida nessa dimensão. Existem várias dimensões onde a gente pode estar vivendo, atuando. E essas dimensões que ele fala, né, infinitas, é que não existe assim, não, agora eu já estou boa e vou parar, porque eu já alcancei a angelitude. Aí que começa o grande trabalho, né? Sim, com certeza. Como tem aquela... Fantástico, né? Muito. É como tem a passagem, né, que Jesus chega acho que é um escriba ou alguém que chega para conversar com ele e fala assim: meu bom mestre. E Jesus responde: bom? Por que me chama de bom?
mestre, tudo bem, mas bom só é meu pai que está no céu. Já deixando bem claro, né? Bom não. Então, assim, imagina, se Jesus tem vamos falar assim, essa aceitação de que algo precisa... Imagina, né? E não é bom. Imagina o que é a parte ruim de Jesus, então, né? A gente fica imaginando, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar de lado. Então, que nós não fiquemos sabendo das encarnações de Jesus, porque, né? Para chegar até a angelitude e passar por tudo que passou há mais de 6,4 bilhões de anos, quando a Terra foi construída, ele já era o Cristo. Mais de 6 bilhões de anos. Flaubert, a gente não pode fortalecer muito essa ideia de que o Cristo é inacessível, né? Sim. Eu acredito, não sei. Estou falando que nós não podemos nos colocar assim tão pobrezinhos. Acredito que a gente já evoluiu bastante. Falta muito, mas talvez até seja na parte emocional que nós precisamos evoluir. Mas eu acredito que o trabalho, ele faz com que todos nós possamos antever essa beleza toda que o Cristo nos apresenta. Sim. Então, a gente observa espíritos maravilhosos, nos trazendo coisas fantásticas, né, que os médiuns nos apresentam. Então, a gente fala assim, gente, por que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou merecendo tudo isso? É responsabilidade que chama, né? Sim. Responsabilidade para ele vem trazendo algo que a gente, assim, vamos dizer, ele trouxe algo que é compreensível para a gente até no certo limite do nosso planeta. Sim. Imagine em Saturno como deve ser o aprendizado, que é um planeta já, vamos falar assim, muito mais, já passou pela regeneração, já é um mundo muito evoluído, né? Um mundo, vamos falar assim, feliz. E talvez, Flaubert, seja uma vida para a qual hoje nós não estamos preparados, né? Sim, com certeza. Qualquer coisa desestabiliza a gente, né, emocionalmente falando. Então, talvez a gente precisa mesmo tratar essa nossa emoção de uma maneira mais, sei lá, mais profunda. Não sei o que dizer. Quem vai falar, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Flaubert, não, refletindo um pouco nisso que vocês estão falando, né? E também esse capítulo ele é bem filosófico, tem bastante coisas. E eu penso assim, né? Quando ele fala ali dessa nova vertente do espiritismo, da mediunidade, a gente tem que voltar bem nisso que você está falando, o que vocês estão falando, porque o planeta ele evoluiu muito rápido nos últimos 2.000 anos, né? E muitas vezes as pessoas falam, não, onde nós estamos, mas se a gente olhar de onde a gente saiu, quando Cristo veio e onde nós estamos hoje, né? Sim. A gente andou muito, né? E rápido, né? Só que é claro que mesmo assim, se a gente se comparar para onde a gente precisa ir, estamos muito longe ainda, né? Mas a gente já mudou. Hoje nós temos uma nova formatação das legislações nacionais, banimento de muitos crimes, de muitos mal, escravidão, etc., né? Então, assim, eu acho que o planeta evoluiu muito, né? E o espiritismo, ele vem nesse momento, né? Se revelar exatamente por isso, né? Porque o planeta andou junto e vai andar mais agora com a transição, né? Exatamente. Vai. Cada vez mais. E a gente também tem que assim, lembrar que o nosso aprendizado não é só aqui, né? Quando a gente dorme, a gente se desdobra, a gente continua aprendendo, né? Outras coisas, outras dimensões, né? Então... foi a Maria Aparecida que disse, né? Que na semana passada, né? Ela disse que isso foi na quinta-feira da semana passada, ela colocou no grupo, né? Que ela teve um sonho que o mentor espiritual levou ela para algum lugar e ela voltou totalmente diferente. E ela se sentiu uma estudante da luz.
E eu usei as palavras, né? Não sei se sem querer, querendo, intuitivamente, não sei. Estudantes da luz, que a gente está estudando aqui a nossa ascensão para a iluminação interior, né? A mediunidade nada mais é que, assim, um convite ao ofício do auxílio para a iluminação interior da autorreconstrução, né? Então eu considero nós estudantes da luz, sim, todos nós, né? Então isso vem pautado pelo aprendizado em todos os momentos mesmo, graças a Deus, né? E nós também somos levados para auxiliar e para ensinar aqueles irmãos que estão um pouco menos, Sim, né, evoluídos que a gente, sim, né? sim, também. É isso mesmo. A gente trabalha, né? O tempo todo. Constantemente. Ó, só para a gente terminar aqui o nosso parágrafo e a gente encerra o capítulo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, finda a sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. Enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante aos conceitos ouvidos, passamos profunda introversão para melhor aprender e meditar. Né? Então aqui a gente termina o nosso capítulo, né, 18, tá? Foi muito interessante, muito legal, muito filosófico, que nem o Beto falou, né? É algo a se aprender nas entrelinhas. Quando a gente acha que o capítulo é mais leve, né, ele vem e dá aquela filosofia bem profunda pra gente aqui. Isso aqui é muito bom, tá? Lismari, gostou de estar presente com a gente aí ao vivo? Gostei sim, Que professor. bom, Eu só não que consigo legal. mais porque eu dou aula à noite nesse horário. Ah, entendi. E E a agora eu professora tô no também? eu tenho um estúdio de personal e agora eu tô no final da gestação e aí eu tô Olha! quietinha um pouco. Opa, então temos mais um integrante ainda aí com a gente. Que bom, parabéns. Parabéns. Legal, muito obrigada pela acolhida, viu? Mas eu Legal, que sempre bom. vejo as gravações. Ai, que bom, que bom. Fique à Obrigada. vontade, quando puder, né, acompanha com a gente. E agora eu vou Beleza, conseguir então. ver mais, por Que bom, enquanto, que né? bom. Aí já a gente vai ter um integrante novo aí pra gente ver a carinha dele. É ele É ou ela? verdade. É ele. É ele? Olha que bom. É, Que bom, que legal. é Parabéns, sim. viu? Obrigada. Bom, pessoal, vamos finalizando então. A gente faz a nossa oração final. Então, só para lembrar, semana que vem, o capítulo 18, tá? Pra gente poder fechar, Cláudio, tá bom? Oi, Lúcia. posso falar só uma coisinha? Pode, fica à vontade. Vocês estavam falando lá do Maomé que perdeu a existência, ou se era o Napoleão, né? Isso. Eu estava lembrando aqui no livro Caminho da Luz, que Emmanuel fala, né, sobre isso. E foi o Bonaparte que perdeu, Sim, porque ele tinha um né? compromisso espiritual, né, Aham. para preparar, né, o terreno lá na Europa, lá na França, para a chegada do Kardec, né? Do Kardec, E ele acabou se desviando, né, disso aí, por causa do poder, né, subiu na cabeça Isso, dele, e ele saiu totalmente fora do compromisso dele. isso. Correto, é esse mesmo. É isso aí. Então, obrigado pela informação. Claubert, Oi. antes de você terminar, quinta-feira que vem é feriado. Sexta, Isso. ninguém vai viajar, como é que vai ser? Ah, Vai viajar? desculpa, eu ia avisar no grupo. Ah, Na sexta-feira que vem, dia 13, eu vou ter uma palestra às 8 da noite. tá. Tá? Então a gente pode. Não sei se vocês querem antecipar para quarta-feira. O que vocês querem fazer? A gente coloca Quarta no grupo. a gente não pode. Tá. Ou para quinta. A Vera. Não sei. A Vera. A gente coloca no grupo então mais tarde. Tá, isso. Vamos ver a disponibilidade do pessoal, tá? Tá De bom. repente até antecipar na sexta-feira, como é uma emenda de feriado, a gente pode iniciar, não sei, às 6 da tarde, não sei, depende. Tá bom? A gente coloca lá e vê a disposição do pessoal. Tá? Deixa eu parar aqui então.